Pessoal, bom dia, minhas queridas seguidoras, que bom que vocês estão aqui, gente. Vamos ver quem que tá chegando aqui. Parece que o número deu uma travadinha, vou esperar um pouco. Vamos ver. E aí, gente, bom dia, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar para vocês de um assunto que foi sugestão de uma seguidora. Eu peguei várias sugestões de vocês e vou começar a fazer várias lives com esses assuntos para conseguir solucionar a dúvida de todo mundo. E aí eu deixo essas lives salvas depois, talvez, para as pessoas do Hyperion. Para quem não sabe, Hyperion é meu treinamento principal, tá? Um treinamento sobre relacionamentos, sobre evolução pessoal, sobre inteligência emocional, super completo. E lá, além das aulas do pré-programado, eu deixo também todas essas lives salvas, tá bom? Então quem tiver interesse, quem já está lá vai ter acesso, quem não está, se quiser conhecer um treinamento sobre isso, é só clicar no link do meu perfil e depois em Hyperion, tá bom? Bom dia, Sil, olá, Rayane, bom dia, seja bem-vinda. Bruna Cavalcante, que bom que vocês estão aqui, gente, fico muito feliz. Meu cafezinho tá quase pronto, já tô aguardando ansioso aqui. Sheila já tá mandando a rosa, a primeira rosa do dia, obrigado Sheila, agradeço demais, tá bom? E gente, quem aqui já passou por términos de relacionamentos e ficou surpresa com a atitude do homem depois do término? Teve alguma de vocês? Pode ser surpresa boa ou surpresa ruim, tá bom? Por favor, levantem a mão se alguma de vocês já teve alguma surpresa. E me contem também, qual foi essa surpresa? Por que vocês ficaram surpreendidas com a atitude do homem depois do término? Me contem aí o que aconteceu, porque hoje justamente é o tema que eu escolhi para a live de vocês, tá bom? Vamos ver aqui. Se alguém já mandou. Ó, já tem. A Ellen Ramos falou que sim, a Sil também. Deixa eu ver. Vitória, como chegar... não, isso aqui é pergunta de outros assuntos. Rayane já teve. Psicólogo, psicanalista? Psicanalista. Ivaneide, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos ver se alguém me conta aqui alguma surpresa que vocês já tiveram com a atitude masculina depois do término. Gente, aqui é a Ivaneide falando, a pessoa se revela, ela muda. Anne Paranaense, obrigado pelo presente, agradeço, que gentil. Gente, vou sair aqui, beijo, Melo, até mais. Então, gente, qual foi essa surpresa? Vocês falaram pra mim que as pessoas mudam, né? Uma pessoa que falou que muda, a Ivaneide, mas como? O que aconteceu com vocês que surpreendeu? A pessoa agiu como? Ela magoou? Ela se mostrou uma pessoa que não era carismática, foi egoísta? O que foi? Aqui a Márcia, sim, ele mostrou como era egoísta e eu não sabia, abandonou até a filha. Caramba, que foda. Bom dia, primeira live, bom dia, Grazi, espero que você volte muitas vezes, daria o meu melhor pra isso, tá? Vamos ver se tem mais opções de vocês aqui, mais opiniões de vocês sobre isso que aconteceu. Seria muito interessante se vocês opinassem para eu saber de fato o que vocês estão passando, porque eu vejo muito com as minhas clientes. Só que tem muitas coisas que as minhas clientes não passam e talvez vocês já passaram e possam até agregar aos conteúdos também. Bom dia, primeira vez aqui, bom dia, Paty, seja bem-vinda. E por que eu decidi fazer essa live, gente? Porque eu recebi uma pergunta assim, Hugo, fala um pouco sobre a atitude masculina pós-término, porque muitas vezes surpreende. Às vezes a mulher ela termina, ela acha que o cara vai correr atrás e o cara não corre, ela acha que o cara não vai correr e o cara corre, ou talvez o cara fica com outras mulheres muito rapidamente, então isso gera certa estranheza às vezes. Paty, o assunto de hoje é a atitude masculina pós-término, tá bom? Terminou e agora está marcando em cima, Natália, brilhante, exatamente. Natália, foi você que sugeriu, né, Natália, esse tema? Muito interessante, obrigado pela sugestão. Então, eu resolvi falar disso justamente por causa desse assunto. Geralmente as pessoas falam assim, Hugo, como que eu faço para entender a atitude do meu ex-namorado? Poxa, ele vê os meus stories, ele bloqueia, depois desbloqueia, depois comenta, depois liga e talvez some de novo. Então, assim, é uma coisa muito inconstante. E, de fato, é uma coisa muito inconstante. A gente vai entender hoje o porquê disso, tá bom? Então, se vocês gostaram do tema sugerido pela nossa querida Natália Brilhante, por favor, curtam bastante essa live. Curtam demais, porque isso faz com que o TikTok mande para outras mulheres. E quem sabe não tem outras mulheres em algum lugar precisando justamente desse conteúdo, né, gente? Vamos ajudar as pessoas. Então, eu vou dando conteúdo e vocês vão enchendo de curtida. É só clicar bastante, tá bom? Elisângela, que bom que você aprendeu muito comigo. Fico feliz. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender em primeiro lugar, gente? As pessoas, quando estão dentro de um relacionamento, elas usam máscaras. E são máscaras que são, muitas vezes, inevitáveis. A gente mesmo pode estar usando uma máscara e não sabe. Por exemplo, quando você começa um relacionamento, você começa a conhecer uma pessoa,
você conta o melhor de você. Você conta suas melhores coisas, você não peida perto do seu namorado, você muitas vezes tem vergonhas, você evita mostrar o seu corpo se você não gosta. Muitas mulheres fazem sexo de luz apagada, muitos homens também. Então, assim, isso tudo vai mostrando como que nós queremos e tendemos a mostrar somente o nosso melhor lado. Porque, obviamente, se é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu quero conquistar, eu não vou mostrar aquilo que em mim é pior. Então, por causa disso, eu me adapto. Logo, eu visto uma máscara. Então, muitas vezes, talvez a pessoa é grossa e eu não ajo da forma que eu queria agir por dependência. Por exemplo, o cara te trata mal. Só que você não quer ficar sozinha. Você gosta das outras coisas que ele faz. E aí você deixa isso passar. E você passa por cima disso, deixando de lado os seus valores. Então, de novo, você usa máscaras. Muitas vezes, o homem, quando ele está com uma mulher, talvez a mulher tenha filho. E vamos supor que ele não gosta tanto do filho da mulher assim. Mas ele finge que gosta, ele brinca, ele se esforça. Na verdade, não é uma atitude destrutiva, é uma atitude de esforço. Então ele se esforça, por exemplo, para brincar com o filho dessa mulher, porque ele sabe que fazendo isso eles vão ficar mais próximos. Então é uma atitude gentil, uma coisa assim agradável, boa de se fazer. Obrigado, Charlene, pela rosa, agradeço. A mulher também, às vezes a mulher não gosta de cozinhar, mas ela faz questão de ir lá e fazer uma comida gostosa para o marido ou coisas assim. Emerson, seja bem-vindo. E aí, gente, o que acontece em primeiro lugar... Lili, obrigado pela rosa, que gentil. O que acontece em primeiro lugar, gente, é que quando a gente termina, a primeira coisa que a gente faz é tirar essa máscara. Então eu tenho que entender que, se fui eu que terminei, é porque eu não queria. Eu entendi que não era bom. Logo, eu não vou usar mais essa máscara com a pessoa. Se foi o outro que terminou comigo, então pode ser que eu continue usando essa máscara por algum tempo. Então a gente fala muito sobre isso, geralmente nas consultas. Rosilene, obrigado pela rosa, agradeço. Então, dentro das consultas eu falo muito sobre isso, gente, porque às vezes, por exemplo, vamos imaginar uma situação. A Rafa termina comigo e eu não quero. Então, eu continuo usando todas as minhas máscaras, por mínimas que sejam, mas eu continuo usando, porque eu acredito na possibilidade da reconquista. Quando eu percebo que não tem como, aí sim eu paro. Então, nesse momento, todo mundo tira suas máscaras. Ou seja, a pessoa, ela não muda. Ela simplesmente se torna o que ela sempre foi. Só que agora sem máscaras. Então, a pessoa só parou de tentar te agradar. Ela parou de tentar ser aquilo tudo que você imaginava. Então, essa é a primeira atitude que pode acontecer. Você terminou o relacionamento com o cara e, de repente, o cara não se importa mais, ele não tá nem aí se você tá triste. Por quê? Porque agora que ele sabe que ele não tem, ele não se preocupa mais, ele não mostra mais preocupação, que era uma coisa que, na verdade, ele fazia porque era o seu parceiro. Então, as atitudes tendem a mudar. Aquele homem que era quietinho, agora ele quer sair, ele quer passear. Só que, na verdade, ele sempre gostou, ele só não expunha, ele só entendia que estar com você em casa era muito melhor do que estar saindo, então ele ficava. Mas, quando termina, poxa, então agora ele não tem o melhor. Então, agora é melhor sair do que ficar em casa sozinho. Então, ele prefere sair. E aí você acha que, depois que vocês terminaram, ele está saindo, ele está diferente. E na verdade não. Então nós temos que entender, gente, a natureza humana. A natureza humana, ela tende a esses pormenores. E compreendendo isso, a gente sofre menos. Liliane, mas está certo ou errado tentar agradar? Super certo, Liliane. Você tem que agradar a pessoa sim. E muitas vezes o que eu faço para agradar não é exatamente o que eu queria fazer, mas eu faço. Por exemplo, eu adoro ficar em casa. Gosto demais. Se for para ficar em casa de boa, trabalhando, e quando eu estiver tranquilo ver um seriado ou jogar alguma coisa, para mim tá ótimo. Agora, a Rafa gosta de sair. Então, quando a Rafa quer sair, eu saio. Por quê? Porque eu tô louco para sair? Não, porque vai fazer bem a minha namorada. Então, é um esforço. Mas, quando ela quer sair e eu tô louco para ficar em casa porque eu tô cansado, o que ela faz? Ela fica. Então, ela agora faz o sacrifício dela. É o que ela queria? Não, mas ela faz para me agradar. Então, são trocas mútuas de agrados. Momentos em que eu me torno aquilo que o outro precisa para que o outro seja feliz. Nilda, obrigado pela rosa. Agradeço de coração, tá? E pelo presente também. Então, isso é normal e isso é bom, tá? E aí a gente vai entender que quando a gente termina, as pessoas agora, além de serem o que são, pode ser que elas tenham ficado revoltadas, pode ser que elas tenham se sentido chateadas. Aqui a Chay está falando que isso não é certo. Na verdade, Chay, imagina um relacionamento onde a pessoa só faz tudo o que ela quer. Então fica uma coisa inconstante, porque a gente evolui. Pode ser que em algum momento Hugo, eu comece a desenvolver uma vontade muito grande, sei lá, de andar a cavalo, sei lá, por exemplo. E a Rafa não gosta, não tem nada a ver, eu não era assim no início. Porém, ela não poderá, eventualmente, fazer o sacrifício de ir comigo para que eu possa ter um momento bom, já que somos um casal, completamente normal. Então a gente até tem que fazer isso.
De Ellen, obrigado pela rosa. E Sara também, agradeço, tá? Muito obrigado. Então, a pessoa nesse momento, Maria também, obrigado. Nesse momento, gente, a pessoa ela tende muitas vezes a ficar revoltada, porque às vezes a gente tem romantismos. Estela, agradeço, a Rosa e Isabel também. Então vamos supor que eu sou um homem que romantiza as situações que eu vivo. Aí acontece de eu entender que o amor de verdade não acaba. Talvez eu entendo que se é amor, não acaba, que amor supera tudo, que amor é para a vida toda, que se acabou não era amor. Então vamos supor que eu entendo tudo dessa forma. E aí por algum motivo a Rafa termina comigo. O que eu vou entender na verdade, gente? Eu vou pensar assim, ó, se era amor, não podia acabar. Se acabou, não era amor. Se não era amor, por que ela falava que me amava? Logo, ela estava mentindo para mim. Então, a mente da pessoa romântica, ela cria também isso. Então, a pessoa acha que o tempo todo você mentiu, que o tempo todo você usou, que o tempo todo você manipulou para ter o que quer. Então, muitas vezes você sofre por uma coisa que não deveria sofrer. Eu atendo mulheres nessa situação, gente, que a mulher termina com o cara, ou o cara termina com a mulher. Na maioria das vezes, nesse caso, o cara termina com a mulher. E aí, ela fica super frustrada, porque ela falava, nossa, mas tudo que ele falou comigo era mentira. Ele só me queria para me usar durante um tempo. Só que na verdade não, esse homem te amou durante o tempo que vocês estavam juntos, mas o amor acabou. E o amor acaba. Então, às vezes, a gente acaba deturpando um pouquinho daquilo que está acontecendo e por causa disso a gente sofre. Gente, quero pedir a vocês muitas curtidas nessa live. Por favor, encham de curtidas. Curtam bastante, isso é muito legal. As pessoas vão receber mais essa live se vocês curtirem muito e mandarem vários desses coraçõezinhos, joinhas. Isso ajuda demais, tá bom? E quem puder também compartilha, que vai fazer um favor muito grande às outras pessoas que precisam do conteúdo e a mim no desenvolvimento do meu trabalho. Eu ficaria muito agradecido. Então, prosseguindo, na maioria das vezes, gente, a gente sofre por causa disso. E na maioria das vezes a gente vê a atitude do outro como errada por causa também do romantismo. Numes, obrigado, agradeço. Agora, vamos falar de outra situação. Hugo, eu terminei com o cara. O cara passou um tempo, me bloqueou. Depois de um tempo, desbloqueou. O que significa isso? Ele vê os meus stories às vezes. Por quê? Ele quer voltar? Ele me ama? O que está acontecendo? Gente, na verdade, não dá para saber com base nisso. Por quê? Se o cara bloqueou, é porque ou ele não vai com a sua cara mais, ou você, a sua visão o machuca. Então, talvez ver uma foto sua faça com que ele sinta uma dor emocional. Ou talvez também ele quer te mandar mensagem, mas ele não quer por causa do orgulho. Então, a emoção fala que ele quer, o racional fala que ele não deve. Então, fica essa briga. Aí, o que ele faz? Ele bloqueia. Bloqueando fica mais fácil. Só que passa um tempo e ele começa a lembrar das coisas boas, e ele sente saudade, ele quer ver sua foto, ele desbloqueia. Ou seja, não significa que ele quer voltar, não significa que ele está marcando, não significa que ele está pegando no seu pé. Simplesmente ele teve um impulso emocional de ter saudade, um impulso emocional de querer sentir de novo aquilo que ele já sentiu. E isso é normal. E aí talvez ele vai ver os seus stories, talvez ele está excitado e ele gosta de pensar em você. Isso acontece demais, só que aí a gente acaba interpretando de uma forma exagerada. Nossa, ele quer voltar. Mas se ele quer voltar, por que ele não me manda mensagem? É porque na verdade ele não quer. Na verdade ele simplesmente quer ver a sua foto. Então a gente tem que ir sempre por partes, gente. O que o cara fez? Ele te mandou mensagem falando que quer voltar? Não. Ele te mandou mensagem falando que não quer voltar? Também não. Ele só desbloqueou o seu perfil. Então não significa nada, além do fato de que ele queria desbloquear o seu perfil. Só, ponto. Se houver um algo a mais, você vai descobrir depois. Algo, mas pode ser que ele queira voltar. Pode. Só que se ele quiser voltar, ele vai fazer algo depois para que isso aconteça, não vai? Então no momento certo você vai descobrir. No momento certo as coisas vão acontecer. Então a gente não pode ter essa ansiedade de ficar puxando as coisas mais rápido do que deveriam. Então às vezes, gente, faz sofrer demais você terminar e você ficar ali analisando a pessoa o tempo todo. Por exemplo, como que você sabe que o cara te desbloqueou? Como que você sabe que o cara está visualizando tudo que é seu? Como você sabe que ele fica olhando suas coisas? É porque você também está olhando, é porque você está verificando. Então pare de verificar para que isso não te cause ansiedade, para que isso não te gere sofrimento. Faz muito mal, gente. Aqui a Cissa, mulher é muito romântica, não queria ser assim. Cissa, os homens também. Demais, demais, demais. Deusa Kelly, boa tarde, Hugo. Boa tarde, estou adorando. Separei faz 1 ano e agora o ex só aparece na minha clínica. Imagino que você esteja gostando mesmo, que bom. Então, gente, é muito legal a gente perceber que tem nuances no comportamento humano que muitas vezes a gente teria e a gente tem que entender no outro. E aí vem outros fatores. Outra coisa que eu me deparo demais com perguntas aqui. Eu terminei com o cara. 2 dias depois, eu fiquei sabendo que ele estava com outra. Ele estava me traindo, não estava? Não dá para saber.
Pode ser que estava? Pode ser que estava. Pode ser que não estava? Pode ser também, porque na verdade o relacionamento acabou. Nilda, obrigado pela rosa, agradeço. Então, a pessoa pode sair com outra pessoa só para conhecer. Então, se eu termino hoje, gente, amanhã eu não tenho relacionamento. Amanhã eu sou solteiro. Amanhã a Rafa é solteira. Então, se eu termino com a Rafa hoje e eu encontro ela com outro homem amanhã, ela não me traiu, ela não fez nada de errado. É o direito dela, ela está solteira. Então, eu posso pensar que ela estava com outro? Não tem porquê, eu vou sofrer à toa. Então não faz sentido eu ficar alimentando isso dentro de mim. Ah, mas ela deveria ter consideração. A pergunta é, consideração a quê? Se o relacionamento acabou. Ah, consideração a mim. Ok, mas eu não terminei com ela, eu não quis afastar. Então que consideração é essa? Não seria eu que deveria ter tido consideração e não terminado? Não seria eu que deveria ter insistido e lutado caso ela quisesse terminar, ao invés de terminar e depois ficar frustrado por causa da atitude do outro? Então, gente, nós temos que entender que tudo na vida é um negócio, o relacionamento também. Então, se eu estou me relacionando com uma pessoa, eu também estou negociando com essa pessoa no campo sentimental. Então, eu dou carinho, eu recebo carinho, eu dou proteção, eu recebo proteção, eu dou afeto, eu dou ternura, eu dou companheirismo, conversa, um ombro amigo e várias outras coisas, amor, sexo, e eu recebo tudo isso de volta. No momento em que o negócio acaba, que eu parei de dar, eu paro também de receber. Então, no momento que a gente coloca um ponto final no relacionamento, eu tenho que entender como um ponto final, porque senão isso não vai funcionar. Senão isso realmente não vai dar certo, porque eu vou sofrer por algo que não deveria. E eu vou ficar me martirizando, tentando entender a mente do outro, que eu nunca vou conseguir entender, ou tentando entender o que estava acontecendo, para que eu consiga agora seguir a minha vida. Só que essa falta de entendimento, gente, é uma coisa que machuca demais. Então é melhor eu aceitar que as coisas são do jeito que são, do que eu ficar tentando entender algo que eu não vou ter capacidade de entender. Ribeiro, bom dia, seja bem-vinda. Aqui a Elzenira. Como são as atitudes de um homem que realmente quer você? Depende, também depende. Porque, por exemplo, um homem saudável emocionalmente que quer você, ele vai mostrar, ele vai falar. Se ele for maduro, ele não tem medo de falar que te quer, ele não tem receio, ele não tem orgulho. Agora, e se for um cara carente? E se for um cara inseguro? A atitude é diferente. Um homem inseguro, quando gosta, ele não demonstra tanto, ele não fala tanto, ele não toma iniciativa. E aí talvez você ache que ele não gosta. Então, não basta que eu pense como um homem reage. Eu preciso pensar como esse homem e essa mulher reagem. Então eu estudo a pessoa e não a atitude humana em si, nesse caso. Tudo que é pessoal, gente, é pessoal. Então cada pessoa reage de um jeito. É por isso que às vezes eu até falo com vocês assim, gente, evitem comentários em vídeos com coisas que são generalizadas. Por exemplo, eu posto um vídeo falando assim, gente, uma aluna minha, ela pegou o namorado namorando uma semana depois que terminaram. Aí alguém comenta embaixo, com certeza já estava traindo. Aí embaixo depois comenta, não, isso aí é sacanagem, ele deveria ter esperado mais por respeito a ela. Gente, isso deteriora, porque quando você comenta algo assim, aí vem outra pessoa traumatizada e lê e ela acha que é verdade. E ela acha, não, realmente estava traindo e talvez não. Aí ela faz mau juízo do cara, fala mal do cara para todo mundo, quando na verdade o cara não traiu, ele só estava carente depois que terminou o relacionamento. E começou a namorar outra por impulso. É errado? Não é errado, é a vida dele, ele faz com ela o que ele quiser. Assim como as mulheres também fazem com a vida o que quiserem após o término. Vai fazer mal é para ele, não para você. Então a gente tem que pensar muito nisso, tá bom? No que a gente faz, no que a gente fala, e como que a gente dá informação para outras pessoas, porque a liberdade de expressão também é muito perigosa. Se a gente não souber usar, a gente pode traumatizar outras pessoas. É normal o namorado arrumar desculpa para brigar? Com certeza não. Douglas, hoje em dia vale realmente a pena ter um relacionamento sério? Douglas, se você encontrar uma pessoa madura e saudável emocionalmente, vale, com certeza. Sempre vai valer a pena. A questão é que cada vez está ficando mais difícil. Pode ser que o rumo do mundo mude e as pessoas comecem a se importar mais com a própria evolução sentimental, emocional, de inteligência social talvez, mas pode ser que não. Então eu preciso aprender a selecionar. A questão, Douglas, é eu pensar assim, vale a pena, sei lá, se eu perguntar para vocês assim, vale a pena comer muito? Depende, comer muito o quê? Muito hambúrguer? Muito alface? Muitos morangos? Será que vale a pena comer talvez, peixes fritos em gordura, em óleo, embebidos, até pingando? Então depende, varia. Pode ser que sim, pode ser que não. Então vai variar da pessoa e do relacionamento que eu estou construindo. Eu tenho que construir algo bom para valer a pena, tá bom? E quando o homem é narcisista, orgulhoso... Cadê? Peraí que eu perdi. Deixa eu achar aqui de novo.
E quando o homem é narcisista, orgulhoso e não te deixa ir, mas também não te respeita e te trai. Cissa, nesse caso, o erro não é só do homem, porque você está vendo que ele é narcisista, que ele é orgulhoso, que ele te trai, que ele te bloqueia, mas você escolhe ficar. Ou seja, ele está pondo uma arma na sua cabeça falando que você não pode ir, então você vai, é simplesmente ir, termine. Ele não tem que deixar, ele não tem que querer, é a sua vida, é você que toma as rédeas da sua vida. Ah, mas ele não quer, foda-se o que ele quer, ele não está tendo atitudes que façam você ficar, então você vai, beleza? Vamos ver aqui. Quem é casado e gosta do marido, mas se apaixona por outro, o que quer dizer? Quer dizer que você gosta do marido, mas não no campo amoroso. Que você gosta do marido talvez no sentido de amizade, talvez só de admiração, talvez você ache uma pessoa bacana, talvez você é grata a tudo que ele fez, mas já não tem ali todos os pilares que formam o amor e você agora conseguiu completar esses pilares com outra pessoa. Ou talvez você está carente de algo que o seu marido já não te oferece e você encontra isso em outra pessoa. Agora, o que fazer? Depende. Se for carência, curar a sua carência. Se for falta dos pilares, consertar os pilares no seu casamento. Se não der para consertar, separar, para que você não traia o seu marido, para que você não faça algo ruim para a vida dele. Então, vai de cada caso. É por isso que é bom uma consulta em casos assim. Se vocês quiserem agendar consultas, no link do meu perfil tem um botão para isso, tá? Clica no link, vai em agende uma consulta comigo. Ou então, manda mensagem no direct lá do meu Insta. Por que a mulher nunca pode ir atrás do homem? Isso não é verdade, pode. Muitas pessoas falam isso, mas não é verdade, absolutamente não é. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tá afim de um cara, que o cara é tímido. Esse cara tímido não toma iniciativa. É ela que está indo atrás. É ruim? Não. Isso abaixa o valor dela? De forma alguma. Gente, mulher poderosa não tem medo de correr atrás do que quer. Ela vai e pega o que ela quer. Só que a mulher poderosa também não se rebaixa, ela não se humilha, ela não quebra a sua dignidade. Então, quando ela percebe que a pessoa não a quer, ela só se afasta, ela não fica insistindo, ela não fica magoada, ela não fica ofendida. Então, é simplesmente isso. Gente, se eu quero a caixa do meu óculos, eu pego. Se eu percebo que a caixa, sei lá, está quente, eu solto. Então, é muito bom você observar esse fato. Você vai atrás quando você quer. Se você percebeu que a pessoa não te respeita, você afasta. Ponto. Você não perdeu nada com isso. É possível confundir química com paixão? Sim, com certeza. Vou falar um pouquinho para vocês. Primeira coisa, gente, paixão não é confiável. Paixão não é bom. Paixão é neurose. Algo, depois que a gente namora, passa um tempo e a paixão esfria. E a paixão acaba. E nasce o amor. Quando a paixão vai embora, o amor fica. Geralmente as pessoas falam isso. Só que também não é verdade, tá bom? Então, o que é a paixão? Gente, a paixão é um enamoramento em alta potência. Então, vamos supor que eu conheço alguém. Aí eu vi a Rafa pela primeira vez. Aí eu percebi, nossa, mulher interessante, bonita, conversa bem, parece inteligente, gosta de correr atrás das coisas. Fiquei enamorado. Então eu vi uma mulher que me deixou enamorado por ela. Se eu não tiver uma mente preparada, o que vai acontecer? Eu vou começar a supervalorizá-la e eu vou ter uma paixão de enamoramento. A paixão é simplesmente a potencialização, é uma multiplicação do sentimento. Então esse sentimento de enamoramento, ele sobe ao ponto de se tornar uma neurose, onde isso quebra talvez a minha capacidade laboral. Eu não consigo trabalhar, não consigo focar. Então isso é a paixão, é completamente destrutivo, tá? A paixão é a mesma coisa de uma pessoa que está com uma raiva branda e ela simplesmente explode e sai gritando e batendo nas pessoas. É tipo isso, só que no campo emocional. Então se alguém xinga, se alguém me faz uma raiva e ao invés de simplesmente ficar com raiva e me afastar, eu começo a gritar e agrido a pessoa, isso é uma paixão de raiva. Então, da mesma forma que existe a paixão de enamoramento. Logo, quando a paixão acaba, não fica nada, não transforma em amor. Pode-se criar o amor? Pode, mas a paixão em si não transforma em amor. Tá? Agora, a química. O que é a química, gente? A química é um cálculo de computador mesmo, um cálculo binário do nosso cérebro, que fala assim, por exemplo, vamos supor que eu coloquei esse relógio. Aí eu coloco o meu relógio, gente, no segundo furo. Aí o meu cérebro sabe automaticamente que se eu colocar no primeiro furo, vai ficar apertado, não é? Então, quando eu vou colocar um relógio, na hora que eu coloco esse relógio no meu braço, a tendência natural, sem pensar, é que eu coloque já no segundo furo, porque eu sei que no começo, no primeiro, fica apertado. Foi até difícil de tirar, tá vendo? Então, isso é um cálculo natural, que meu cérebro pega uma coisa que eu já fiz, ele calcula com o que eu estou fazendo e fala o que vai acontecer. Ou seja, eu vi que você já colocou uma vez no primeiro furo e ficou apertado. Se você colocar agora, no futuro ficará apertado de novo. Então isso é um cálculo binário. Nesse caso, um cálculo correto. Mas pode ser que eu compre um relógio novo. E vamos supor que o relógio novo ele tem o primeiro furo um pouco mais para cá.
Então, quando eu colocar no primeiro furo, não vai ficar apertado. Mas se eu colocar no segundo, vai ficar frouxo. Então, o meu cérebro, ele fala para mim, Hugo, se você colocar no primeiro, vai ficar apertado, você sabe disso. Aí eu venho e coloco no segundo, só que fica frouxo, e o relógio cai do meu braço. O que aconteceu? Um erro de cálculo baseado no que eu aprendi. Porque aquilo que eu aprendi não funciona para o relógio novo, funcionava para o antigo. Então o meu cérebro cria algo, uma conexão, um cálculo errado, um cálculo que não funciona para esse caso porque eu não tenho os dados necessários para fazer esse cálculo. Isso é a química. Então, quando você conhece uma pessoa lá no passado, aí você aprende o jeito dessa pessoa e você percebe que, por exemplo, ficar com essa pessoa, que é de tal jeito, foi bom para mim, me gerou prazer. Aí você conhece outra pessoa, com os mesmos jeitos, só que não vai ser boa para você e não vai te gerar prazer. Então a química, ela te dá um norte. Pode ser que acerte? Pode ser que acerte. Mas se o seu padrão estiver errado, se for uma pessoa diferente, não vai funcionar. Ou se caso o seu aprendizado tiver sido ruim, também não vai funcionar. Por exemplo, você teve uma infância onde o seu pai batia na sua mãe. E você ouvia eles falando depois que se amavam. E aí você começa a associar desde criança que amor envolve agressões físicas, por mais que você não concorde, mas você acha que faz parte. Aí você cresce, aí você começa a encontrar homens que têm potencial para te agredir, porque na sua cabeça isso faz parte do amor. Aí o cara te agride e você fala, não, mas a gente tem muita química, eu não vou terminar porque nós temos muita química. Tem muitas mulheres que eu atendo que passam por isso. Ou seja, tem química? Tem química, muita, porque o seu cérebro está fazendo um cálculo, só que é um cálculo errado. Então a gente não pode confiar na química e a paixão não é saudável, tá bom? É normal o namorado arrumar desculpa para brigar? Não, essa eu já até respondi, né? Deixa eu ver se tem mais algumas aqui. Como lidar com pessoa que tem vício de comprar? Qualquer vício precisa ser morto de fome. O vício no cigarro, na bebida, o vício talvez em compras, o vício em jogos, qualquer coisa. A pessoa precisa passar pela abstinência. Então ela precisa sentir a dor de ficar sem durante um período até que ela se adapte. E depois fazer a manutenção dessa solução que a princípio é temporária. Mas para isso a pessoa tem que se consultar, ela tem que procurar ajuda. Você não vai conseguir simplesmente falar para ela algo que faça com que ela mude, a não ser que você tenha estudo para isso. Vale a pena voltar com o ex-marido que diz que gosta de ficar sozinho? Ele é instável emocionalmente. Não, nesse caso não. Hugo, estou sofrendo muito, ele só fala comigo quando quer. O que eu faço? Beatriz, obrigado pela rosa, Beatriz. Suzy, na verdade, todas as pessoas só falam com a gente quando elas querem. Todas, absolutamente todas. Só que tem pessoas que falam muito. Por quê? Porque elas querem mais. Então, eu e minha namorada aqui, a gente conversa o dia todo, porque nós queremos. Se em algum momento deixarmos de querer, nós vamos conversar menos. Então, isso é inevitável. Bibela, obrigado pelas rosas. Agradeço, que tanto de rosa. E Ramos também, agradeço. Bibela já mandando aqui 20 rosas. Eita, 22, caramba, obrigado. Então, sempre as pessoas só vão fazer aquilo que as agradam, isso é normal. Se o que a agrada não está sendo bom para você, você se afasta. Ou seja, se ele não conversa mais com você, você queria, você coloca um ponto final ou se posiciona, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. E ela errou. Pode, você mandou uma pergunta aqui, mas não deu para ver a primeira parte, tá? Bibela, 67 lá, Rosa, 70, caramba! Muitíssimo obrigado, que pessoa incrível. Faz toda a diferença aqui, tá? Agradeço muito. Ser romântica, por que é errado? Aqui a gente tem que entender, Liz, que ser romântica, que eu falo que é errado, não é exatamente a atitude fofa, gentil, agradável. Não é a atitude de você ir lá e ser uma pessoa fofinha e fazer coisas carinhosas, não é isso. O romantismo que é ruim é aquele romantismo que faz com que você romantize as situações e veja de uma forma deturpada. A Bibela mandou 100 rosas, obrigado, que gentil, nossa, adorei. Agradeço, tá? Como faço para largar o vício de comer doces? Posso falar disso em outra live porque é um contexto muito amplo. Então, Elis, ser romântica nesse ponto, fofo, não é ruim. O romantismo ruim é aquele romantismo que entende que o amor supera tudo, que amor não acaba, que se acabou não era amor, que amor é sacrifício, que ciúme é sinal de amor. Isso tudo é romantismo, tá? Aí esses sim são ruins. Vamos ver. É possível acreditar na pessoa depois de uma decepção? É possível, se ela for capaz de estimular confiança em você. Quem anda com sábios se tornará sábio, quem anda com tolos se tornará tolos. Esse é o texto do dia, amém. Pregador de boas novas, obrigado pela mensagem. Aqui a Ana me mandou rosas, obrigado Ana, agradeço pelas várias rosas que me mandaste. Suzana também mandou, Tati Ferreira, olá, obrigado por curtir. Então, gente,
Era isso para hoje. Agradeço demais a presença de vocês e a gente se vê na próxima live, tá? Espero que eu consiga ter ajudado um pouquinho. Agradeço os vários presentes, as muitas curtidas e todas essas mensagens gostosas. Grande beijo para vocês. Espero ver vocês em uma consulta qualquer dia desse. Até mais.